Olá, pessoal! Vocês já devem ter visto alguém com a paralisia na metade do rosto. A paralisia facial é um sintoma neurológico comum e essa semana a gente pôde ver o cantor Justin Bieber aparecer com a metade do rosto paralisado. E a causa dele foi a síndrome de Ramsay-Hunt, que é uma síndrome rara, não é a principal causa da paralisia facial. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são as principais causas da paralisia facial, como ela deve ser tratada e quais são as principais consequências de ter uma paralisia facial. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur Jatobá, eu sou neurologista. A paralisia facial é um sintoma neurológico comum que pode acometer pacientes de qualquer idade, mas, em média, os pacientes que têm a paralisia facial têm 40 anos de idade. As principais causas são duas: ou a paralisia facial periférica, também chamada de paralisia de Bell, ou um AVC. Eu vou explicar como é que a gente diferencia essas duas. Existem outras causas também bem mais raras, como a síndrome de Ramsay-Hunt, que foi a que acometeu o cantor Justin Bieber, HIV, tumores, por exemplo, tumores de parótida, tumores de uma região que é o ângulo ponto cerebelar, algumas doenças autoimunes, como vasculites, e até vacinas podem causar paralisia facial. Existem relatos de paralisia facial causada pela vacina da gripe, mas é uma coisa bem mais rara. Então, como eu falei para vocês, as duas principais causas de paralisia facial são a paralisia facial periférica, também chamada de paralisia de Bell, ou o AVC. E como é que a gente vai diferenciar os dois clinicamente? Aqui nessa figura a gente pode ver que quando esse paciente sorri, a boca é desviada para o lado. Desse lado, essa parte do rosto não está mexendo. E quando a gente pede para o paciente levantar a sobrancelha, aqui a gente pode ver as rugas, ou seja, a parte de cima da face está funcionando bem, essa musculatura funciona. Isso é causado por um AVC. Quando o paciente tem uma paralisia facial periférica, ele fica com toda a metade do rosto paralisado. Aqui no quadro B, a gente pode ver essa paciente. Quando a gente pede para ela sorrir, a boca desvia para um lado, ou seja, esse lado aqui da boca não está funcionando. E quando a gente pede para o paciente levantar a sobrancelha, ela não consegue levantar, a gente não consegue ver as rugas. Então, isso é uma alteração no nervo, não é no cérebro. Isso é uma regra geral. Existem casos que o paciente pode ter um AVC e ter a paralisia periférica, mas é muito mais raro. E outra coisa que a gente pede para o paciente fazer é para fechar os olhos bem forte. Quando ele fecha os olhos, se o paciente não consegue fechar o olho de um lado, geralmente é causado por uma paralisia periférica. AVC geralmente não causa isso. Então, dessa maneira, a gente consegue diferenciar o que é uma paralisia facial periférica, ou seja, um problema no nervo facial, ou uma paralisia facial relacionada a um AVC, que é um problema lá no cérebro. E quais são os sintomas mais comuns da paralisia facial periférica, ou seja, quando o problema é no nervo? É uma fraqueza na metade do rosto, como eu falei no slide anterior, acomete tanto a boca como o olho, o paciente não consegue fechar o olho. Quando a gente pede para ele levantar a sobrancelha, a gente não consegue ver essas rugas da testa. Então, isso é uma paralisia facial periférica, ou seja, uma perda de força na musculatura da metade do rosto. Uma diminuição de lágrima ou saliva, porque tem um acometimento também das glândulas submandibulares, sublinguais e as glândulas que lubrificam os olhos. Os pacientes podem ter alteração do paladar, coloca uma comida na boca, não sente o gosto da comida por alteração de algumas fibras do nervo facial que vão para a língua, e um aumento da audição, isso mesmo, a hiperacusia. Existem algumas fibras do nervo facial que vão para o músculo no ouvido que controla a quantidade de som que entra no ouvido. Quando esse nervo é acometido pela paralisia facial, o que acontece é que o paciente começa a ouvir mais. Então, é um sintoma comum também da paralisia facial periférica. Na maior parte dos casos, a causa da paralisia facial é o vírus herpes simples. Tem muitos pacientes que têm o vírus da herpes e quando tem a imunidade fica mais baixa, o paciente está muito estressado, o vírus reativa e causa a paralisia facial, porque causa uma inflamação no nervo facial. Então, essa é a principal causa da paralisia facial periférica. Outra causa mais rara da paralisia facial é a síndrome de Ramsay-Hunt, que é causado pelo vírus da varicela, que é o vírus da catapora. A maioria das crianças tiveram catapora, por exemplo, eu lembro quando eu tive catapora na infância, e quando a gente teve contato com o vírus, esse vírus fica adormecido no nosso corpo. Alguns vírus ficam adormecidos no gânglio geniculado, que é um gânglio que fica aqui do lado do ouvido. E como eu falei anteriormente, quando a imunidade cai, ou quando a pessoa está muito mais estressada, esse vírus é reativado e o paciente tem sintomas de catapora, só que na região do ouvido, acometendo o nervo facial, tendo paralisia facial. Aqui a gente pode ver na foto do Justin Bieber. Quando ele sorria, a boca é puxada só para um lado, esse lado não está funcionando. A gente pode ver no olho dele também, aqui a gente vê algumas rugas na lateral do olho, nesse lado a gente não vê,
e se a gente pedisse para ele levantar as sobrancelhas, a gente não conseguiria ver essas rugas aqui na testa. Na síndrome de Ramsay-Hunt, os pacientes também têm dor no ouvido, dor dentro do ouvido, e quando a gente olha o conduto auditivo, a gente pode ver até aquelas vesículas da catapora, tanto no conduto auditivo como na orelha. Então, essa é uma causa um pouco mais rara de paralisia facial periférica, mas pode acontecer. E como é que a gente faz o diagnóstico da paralisia facial periférica? O diagnóstico é clínico, é importante que o médico que atenda o paciente saiba diferenciar o que é um AVC do que é uma paralisia facial periférica, que o tratamento muda totalmente. Em alguns casos, a ressonância magnética pode ajudar quando há dúvida do diagnóstico. Não é necessário fazer ressonância em todos os casos, mas a ressonância pode ajudar a diferenciar se o paciente teve um AVC na região encefálica, no cérebro mesmo, pode ter sido um AVC na região do tronco cerebral acometendo o nervo facial, e caso o paciente tenha uma paralisia facial periférica, quando a gente faz o contraste na ressonância, o nervo facial brilha um pouco mais na ressonância, ele fica impregnado pelo contraste, mostrando que existe uma inflamação no nervo. Então, o vírus causa uma inflamação no nervo facial. E como o nervo está inflamado, todo o sinal neurológico, o sinal elétrico que vai para a musculatura do rosto, fica comprometido. O sinal não passa pelo nervo. É como se fosse um fio elétrico e o fio está entupido, tá? Ou seja, o sinal não está passando. E o tratamento que a gente tem que fazer é o quê? É desinflamar o nervo. Então, o tratamento é feito com corticoide, geralmente a gente usa prednisona, mas em média 1 miligrama por quilo, ou seja, os pacientes usam em média de 60 a 80 miligramas de prednisona por 7 dias, associado a um antiviral. Não é obrigatório fazer um antiviral, mas geralmente a gente faz, porque como é uma doença causada pelo vírus da herpes, na maioria dos casos, e também no caso de varicelas ósseas também a gente pode usar os antivirais. Os dois mais comuns que a gente usa são o aciclovir, que é usado 5 vezes ao dia, ou o valaciclovir, que é o outro antiviral que pode ser usado 2 vezes ao dia, ou seja, uma posologia um pouco mais fácil de ser feita. E uma coisa muito importante que eu queria mencionar para vocês é a proteção dos olhos. Como os pacientes têm dificuldade de fechar os olhos começam a ficar secos. Os olhos não, só do lado que foi acometido, né? Começa a ficar seco. Por acometimento da glândula lacrimal, o paciente não consegue produzir lágrima, então é necessário colocar colírio para manter o olho lubrificado, porque pode acontecer a formação de uma úlcera de córnea, isso atrapalhar a visão do paciente, ser uma sequela pela falta de lubrificação dos olhos. Então, a gente orienta até os pacientes à noite, quando tem a paralisia facial, como eles não conseguem fechar o olho totalmente, colocar um colírio em gel, e às vezes colocar até um tampão com uma gaze, para não deixar o olho aberto ressecando. Que isso é uma das principais sequelas da paralisia facial periférica. E uma grande pergunta dos pacientes é, será que se eu vou ficar com alguma sequela da paralisia facial, eu vou ficar com o rosto torto durante muito tempo? A resposta é, a grande maioria dos pacientes melhoram completamente após algumas semanas. É comum a gente ver uma piora na primeira semana, e a partir da segunda e terceira semana a gente consegue ver uma melhora dos movimentos do rosto, a produção da lágrima começa a voltar ao normal, os pacientes voltam a sentir o gosto da comida, isso, com o passar das semanas, os pacientes vão melhorando. Quais são os principais fatores de risco para o paciente ter sequela, ou seja, não melhorar completamente o movimento do rosto? A idade avançada, principalmente pacientes mais idosos, é comum ter sequela, ou seja, não recuperar totalmente o movimento do rosto. Pacientes que têm pressão alta, os pacientes que apresentam alteração no paladar, nem todos os pacientes apresentam, mas aqueles que apresentam têm maior risco de ter sequela. Quando o paciente começa o quadro com uma paralisia completa, ou seja, no segundo, terceiro dia, ele não consegue fazer nenhum movimento da musculatura do lado do rosto. Grande parte dos pacientes não perde totalmente o movimento, ficam com algum movimento. Quando o movimento é totalmente comprometido, o risco de ficar com uma sequela maior. E a síndrome de Ramsay-Hunt, que é essa síndrome que eu mostrei para vocês, que o Justin Bieber teve. O risco de ficar com uma sequela é um pouco maior. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, explicar o que é a paralisia facial periférica, como é que a gente diferencia de um AVC. É importante começar o tratamento precoce para evitar o risco de sequelas. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre paralisia facial, deixem aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Obrigado e até mais.